vou contar uma história que me aconteceu há muitos anos, mas que ainda me faz gelar os ossos quando me recordo. Eu era jovem e inconsequente, como qualquer criança da minha idade. Havia acabado de me mudar para uma nova cidade e as coisas estavam bem difíceis, a bem da verdade. Eram apenas minha mãe e eu. Ela em seu novo emprego, eu em minha nova escola. Era uma época onde os filmes de terror pipocavam por todo lugar e a criançada adorava essas coisas assustadoras e macabras. Logo após o 3º ou 4º mês de aula, acabei conseguindo me enturmar com um grupinho. Eles eram os que gostavam de arrumar confusão e atormentar as crianças menores e mais fracas. Eu não queria estar no lado das vítimas, portanto, fiz de tudo para ser aceito no lado dos mais fortes. Só que isso teria um preço. Eu precisaria passar por uma prova e ela era bem específica. Deveria ser capaz de passar a noite na casa abandonada da colina. Era um lugar famoso naquela cidade pequena. Diziam que lá quase todos os membros da família foram mortos em uma única noite, com exceção de uma criança, sem qualquer sinal de violência ou crime. Seus corpos estavam deitados em suas camas, com uma expressão de horror em seus semblantes. Isso era tudo o que encontraram na cena. Bom, é o que contaram para mim na época, e eu não tive coragem depois de ir verificar se isso era ou não verdade, por conta de tudo o que vou lhes contar. Eu decidi aceitar o desafio. Eles podiam estar apenas tentando tirar uma com a minha cara, usando a lenda da casa para me assustar. Conforme combinamos, na noite em que deveria ir até lá, peguei uma lanterna de casa e pulei a minha janela após a minha mãe ter adormecido. Ela não deveria saber, na verdade. Eles foram bem enfáticos em me obrigar a não contar para ninguém. A lua brilhava muito, ameaçadora até. Talvez fosse um sinal que eu não deveria ter ignorado. Cheguei no topo da colina e lá estava ela, assustadoramente abandonada e decrépita. Era uma mansão muito antiga, suas janelas já haviam sido todas quebradas e as portas apodrecidas pelo tempo. Mas eu não estava sozinho. Perto da entrada, lá eles também estavam, os 5 garotos grandes da turma a qual eu queria fazer parte. Disseram que estavam ali para se certificar de que iriam me ver sair correndo de lá, tremendo de medo, em menos de 5 minutos. Não retruquei nem nada, apenas continuei meu caminho de adentrar a mansão. Até que Jack, o mais velho deles, me deu a seguinte instrução: é para ficar no porão. Dizem que é lá que aparece o fantasma que matou a família. Vamos ficar olhando daqui para ver se você tem coragem de descer. Não parei, apenas segui firme, girei a maçaneta enferrujada, puxei e abri, com facilidade, aquela porta que rangia a dobradiça, enquanto arrastava parte de sua madeira esfacelada pelo piso da entrada. Fechei-a e adentrei o que parecia ser a sala principal, um enorme hall com móveis, assoalhos e escadas destruídos pelo tempo. A luz da lua do lado de fora ajudava a iluminar bem, portanto não precisaria da minha lanterna até então. Enquanto andava, o que me deixou mais preocupado não foi a possibilidade de encontrar qualquer coisa sobrenatural a princípio. Era aquele chão que parecia querer ruir abaixo de mim a cada passo. Por isso meu andar era bem relutante. Um deles gritou de fora: é para ir até o porão. Tem uma porta no fim do corredor. Não respondi, apenas segui as ordens para terminar logo com aquilo. Sim, foi uma idiotice achar que aquilo seria uma boa ideia, mas eu não queria ter um futuro ruim naquela escola. Não queria que fosse como nas outras por onde passei. Não queria mais apanhar e ser atormentado por gente daquele tipo. Não mais. Quando dei por mim, já havia aberto a porta que dava acesso ao porão e me demorei na beira da escada que levava até lá embaixo. Céus, o cheiro ali parecia de algo muito mais velho e apodrecido do que sentira até então naquela casa.
Liguei minha lanterna para ter um vislumbre da porcaria de escada que deveria descer. Ao fim dela, havia uma outra porta, um pouco mais conservada, mas ainda assim descamada pela umidade e por cupins, provavelmente. Passei por ela e dessa vez não fechei. Andei pelo porão tentando encontrar algum lugar onde pudesse me sentar e esperar aquela loucura acabar. O chão parecia com algo mole, mas não era molhado. Algo como terra fofa, sei lá. Não chegava a afundar os pés, mas a sensação, misturada com tudo o mais, só deixava a experiência mais perturbadora. Foi aí que aconteceu. Escutei um estrondo e virei-me rapidamente para iluminar atrás de mim e vi que a porta por onde passei estava fechada. Corri na direção dela e antes de chegar, minha lanterna apagou. Fiquei no mais absoluto breu até meus olhos se acostumarem com a luz da noite que entrava por uma pequena janela que deveria dar para alguma outra entrada no porão. Cheguei até a porta tateando à minha frente para não trombar em nenhuma das quinquilharias que haviam abandonado ali. Girei a maçaneta freneticamente, mas a porta parecia estar emperrada. Foi quando eu ouvi um sussurro baixo de alguma coisa que não conseguia compreender. O frio do lugar começou a me gelar os pés até subir por todo o meu corpo. Gritei para eles pararem com aquilo, que não tinha graça, mas não tive qualquer resposta. Meu corpo começou a tremer e eu acabei sentando no chão de terra, enquanto tentava fazer minha lanterna funcionar novamente. Quando a luz piscou, foi para revelar à minha frente algo que não consigo descrever com palavras. Nada do que eu disser poderá demonstrar o que vi e o que senti. Era alguma coisa envolta de uma aura branca, com aspecto esguio e cadavérico. O instante do flash da luz me cegou novamente, me retornando ao breu total assim que arremessei a lanterna instintivamente contra aquilo. Apenas ouvi o objeto caindo mais ao longe, enquanto o sussurro ficava cada vez mais alto. Fechei os olhos com toda a força e me encolhi o quanto pude naquele canto. Tampei os ouvidos e comecei a rezar. Não me lembro o que pedi ou qual oração eu fiz, mas era mais como se minhas palavras apenas saíssem da minha boca para que eu parasse de ouvir aquilo me chamando. Senti algo gelado se aproximando da minha cabeça abaixada, presa por entre as pernas trêmulas. Quando aquilo me tocou, uma explosão de pavor percorreu meu corpo, mas eu não conseguia gritar. Sentia que estava prestes a perder a consciência quando eu a ouvi, dessa vez com clareza, palavras saindo como sopros ao lado do meu ouvido esquerdo. Inocente. Na mesma hora, os sussurros pararam. O frio havia cessado e meu corpo tinha parado de tremer sem controle. Ouvi a porta atrás de mim se destravando e eu não pensei nem meia vez em me levantar e correr escada acima. Esqueci do assoalho rangendo e se contorcendo e só me guiei pela lua para sair daquela casa. Eles estavam logo mais à frente, rindo incontrolavelmente e apontando seus dedos para mim. Covarde, cagão, medroso. Era o mínimo do que me lembro. Passou pouco tempo até que outra coisa aconteceu. Por trás deles, saltou uma criatura que mais parecia um gorila de cabelo branco e corpo espichado. Eles deram um pequeno grito, mas minha condição sequer conseguiu reagir àquilo. Quando o bicho tirou a máscara, era para revelar ser Jack, o mais velho. Ele também começou a rir. Paspalhão, você nunca vai entrar pro nosso grupo. Ele me empurrou e eu caí ao chão. Pensei que você viria correndo atrás dele, Jack. Você me assustou. Havia dito Billy, o gordinho. Não consegui entrar. A porta dos fundos estava emperrada. Peraí, então ele ficou com medo sozinho? É um babaca mesmo. Tomei um chute não sei de quem. Mesmo assim consegui falar. Eu vi alguma coisa lá dentro, de verdade. Jack me deu um soco e me mandou calar a boca. Mas eu retruquei. Eu vi mesmo. Tem alguma coisa lá dentro. Eu juro. Eles ficaram em silêncio. Até que o maior chamou os outros para entrarem na mansão. Vamos lá ver se tem mesmo. Se estiver mentindo, moleque, vamos enterrar você vivo. Eles entraram rindo e me deixaram ali caído.
Não quis esperar voltarem. Assim que desapareceram para dentro da casa, eu corri para voltar até a minha. Pulei a janela do meu quarto para dentro, me cobri do jeito que pude e vi o dia amanhecer, sem conseguir dormir. Passei o fim de semana praticamente mudo em casa. Minha mãe deve ter estranhado um pouco, mas acho que seu trabalho lhe trazia preocupações o suficiente. Não precisava o seu único filho causar mais problemas. Fui para a escola na segunda-feira e estava tudo quase normal, não fosse a ausência dos 5 garotos. Não tardou até que o murmúrio dentro da sala se transformasse em um debate entre professores, alunos, o xerife e alguns delegados. Todos questionando se alguém havia visto Jack e seus amigos. Eu era tão ignorado ali que sequer pensaram em me perguntar algo. Suas famílias estavam desesperadas e as buscas pela cidade começaram naquela tarde. Minha mãe não me deixou sair de casa, coisa que os outros pais também fizeram. Todos ficaram assustados, mas apenas eu sabia onde eles poderiam estar. Mas decidi me calar. Eventualmente, cerca de 2 dias após iniciarem a procura, a polícia e os moradores decidiram entrar na mansão abandonada. Mas eu ouvi que ninguém se atreveria a entrar ali durante a noite. Eles esperaram a manhã seguinte e resolveram procurar por dentro da mansão abandonada da colina. Não demorou muito até chegar a notícia de que os 5 garotos estavam realmente lá, caídos pelo chão do porão. Todos mortos, com expressão de pavor em seus rostos. Por mais que a polícia não quisesse admitir, os moradores atribuíram as mortes à mansão e, por iniciativa própria, demoliram o local de vez. Não contei nada a ninguém até o dia de hoje. Décadas depois, o que aconteceu ficou apenas nas minhas lembranças. Mas tenho certeza absoluta que foi aquela coisa que fez isso. Nunca mais tive qualquer outra experiência desse tipo na minha vida, mas a única que tive já me bastou. Depois de alguns anos, já adulto, e quando já não morava mais na cidade, resolvi pesquisar sobre o histórico daquela casa. Ela era muito antiga mesmo, e durante séculos várias famílias moraram ali e, em quase todos os casos, mortes trágicas e sem explicação aconteceram. No caso da família que me contaram na época, apenas a filha pequena, de 7 anos, havia sido poupada do destino que presenciei. E outros registros contavam que ela era uma constante vítima de violência por parte dos pais e do irmão. Ela foi adotada por uma família e passou a viver em outro estado. Além disso, nada mais encontrei. O que quer que seja aquela coisa, agora está presa naquele porão, enterrada pelos escombros da casa, como uma lembrança ruim que insiste em não desaparecer. Talvez com o tempo, os traumas tomem forma, de algum jeito e de alguma maneira, voltem para nos assombrar, para nos matar de medo. Literalmente.